Olha, hoje a gente vai mergulhar numa visão muito profunda sobre uma instituição jurídica única no Brasil, o Tribunal do Júri. E a gente vai fazer isso pelos olhos, ou melhor, pelas palavras apaixonadas de um promotor, o César Novaes, que vê esse tribunal como a última trincheira na defesa da vida. E já para começar, essa frase, ela é forte, né? Ela já diz tudo. A beca não é só uma roupa, é uma armadura. A palavra não é só som, é uma espada. Isso já mostra que, para ele, o tribunal não é um lugar de discussão fria, técnica. Não, é um verdadeiro campo de batalha, onde o que está em jogo é o nosso valor mais essencial. Beleza. Para a gente entender bem essa missão, nosso caminho vai ser por 4 pontos principais. Primeiro, a reverência pela vida. Depois, vamos ver o tribunal como um altar sagrado. Aí a gente entra no papel do promotor. E, por fim, o impacto que uma decisão do júri tem em toda a sociedade. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo isso, a pedra fundamental de toda essa ideia, é uma crença, uma reverência quase religiosa absoluta pela vida. E a vida é tratada aqui como um superdireito. Pensa nisso, é o direito que vem antes de todos os outros. Sem o direito à vida, não existe direito à liberdade, à propriedade, a nada. É o epicentro de tudo. Por isso mesmo, quando esse direito é violado, a resposta precisa ser, precisa ser rigorosa e firme. Só que essa filosofia toda, tão elevada, ela bate de frente com uma realidade brutal, né? Um dado que choca. No Brasil, em média, a cada 6 minutos, uma vida é atacada de forma violenta. É um número que assusta. 6 minutos. E isso nos leva a uma lógica bem direta, que é a base da convivência em sociedade. É uma via de mão dupla, sabe? É a reciprocidade. O meu direito de não ser morto depende diretamente do dever de todo mundo de não matar. É um pacto, um contrato social bem básico, mas fundamental. Certo, mas onde é que esse pacto, esse valor tão alto, é defendido na prática? Bom, é aí que a gente entra no espaço físico e, mais importante, simbólico do Tribunal do Júri. A descrição da atmosfera lá dentro é intensa. Não é um lugar comum. É um silêncio pesado, carregado de uma mistura de sentimentos muito fortes. O luto pela vida que se foi, a responsabilidade imensa nas mãos de quem decide e, ao mesmo tempo, uma ponta de esperança por justiça. O peso da vida e da morte está literalmente no ar. E por isso, ele é visto como muito mais do que só um tribunal. É a última trincheira da sociedade contra a violência. Quase um altar, um lugar sagrado onde o valor da vida é reafirmado. É a civilização dizendo não para a barbárie. Ok, então a gente já tem o palco, esse altar sagrado. Agora, quem é a figura central nesse drama todo? Bom, aqui o foco se volta para o promotor. E o que move essa pessoa? Segundo essa visão, não é só o salário ou a carreira. É uma chama interna que o autor chama de goût l'effort, uma expressão em francês que significa o gosto pelo esforço. É a paixão pela luta em si, uma dedicação que vai além do profissional, é de corpo e alma mesmo. E olha só a bagagem que essa função exige. Não é só saber de lei, não. A lista de ferramentas é imensa. Vai de criminologia e medicina legal até filosofia, psicologia, história e até literatura. Por quê? Porque para atuar ali é preciso ser um eterno estudante da complexa condição humana. Isso muda completamente a nossa imagem do promotor, né? A missão dele não é só apontar o dedo e acusar. É muito mais ampla. É proteger a memória da vida que foi interrompida, acolher a dor da família que ficou e representar a indignação da comunidade inteira. No fundo, é ser a voz de quem não pode mais falar. E agora, a gente chega no último ponto, que é talvez o mais impactante. Uma decisão tomada ali, dentro daquela sala, ela fica só ali? Não mesmo. O efeito dela vai muito além, como uma onda. Porque no final das contas, cada veredito é uma resposta a essa pergunta. De que lado a gente está? Do lado da civilização ou da barbárie? É o momento em que a sociedade, através daqueles jurados, se posiciona e define o que ela é e o que ela quer ser. E aqui entra uma analogia muito poderosa, a do efeito borboleta. A ideia de que um ato aparentemente pequeno, como o voto de um jurado, pode criar ondas que geram grandes mudanças lá na frente. Afirmar o valor da vida em um caso pode sim contribuir para um futuro onde outras vidas sejam poupadas. Isso transforma a figura dos jurados, né? Eles não são só juízes de um caso específico. Eles se tornam educadores sociais.
Com cada voto, eles estão, na prática, formando consciências, definindo o que é aceitável e o que não é. Eles ensinam para todo mundo qual é o padrão de comportamento que a nossa sociedade tolera ou não. E a conclusão dessa linha de raciocínio é essa frase, curta e direta. Punir assassinos salva vidas. É a crença firme, inabalável, de que a justiça tem um poder que vai além da punição, um poder de prevenção. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, uma pergunta bem provocadora para a gente pensar. Se cada veredito do júri é um reflexo da alma da sociedade, o que as decisões dos nossos tribunais dizem sobre quem nós somos?